Boa noite a todas. Vamos para o nosso quinto vídeo sobre mulheres curadas curam gerações. Eu queria entrar num tópico hoje com vocês que fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que existem mulheres que têm traumas, que ficam travadas emocionalmente porque cometeram erros na vida e não conseguem se perdoar. Aquele pecado, aquele erro, seja ele qual for, fica acusando elas e elas não conseguem prosseguir. A palavra de Deus nos diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Qual é o caminho para que você se liberte dessa culpa? O caminho para que você se liberte dessa culpa é o arrependimento sincero de coração. Você precisa entender que quando você se arrepende, quando você confessa diante do nosso Deus os seus pecados e Deus vê a sinceridade no seu coração, Ele perdoa. Deus perdoa os nossos pecados. Como eu já tinha falado em alguns vídeos para trás, todos nós pecamos e destituídos nós somos da glória de Deus. E a Bíblia diz que nenhuma acusação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós não podemos nos deixar sermos sufocadas pelas acusações. Muitas vezes nós erramos, são erros graves, e a Bíblia diz que todo o pecado ele tem consequência, mas esse pecado, confesso, ele tem a redenção do nosso Senhor Jesus. E se alguém, em algum momento na tua vida, continua te acusando e não te deixa andar para frente, não aceita isso. Durante muito tempo da minha vida, eu quero ministrar com vocês dando o meu testemunho. Eu fiquei presa, amarrada, porque eu errei em algumas circunstâncias da minha vida e eu fui oprimida por causa dos meus erros e eu não conseguia prosseguir porque as pessoas que estavam à minha volta não me deixavam andar. Até que um dia eu percebi que o meu Deus, que é um Deus que é rico em misericórdia, que está pronto para me perdoar, aquele que conhece o mais profundo, o secreto do meu íntimo, ele conhecia a minha essência e ele sabia do meu arrependimento, da minha dor, que se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria. E Deus se revelou a mim, mudando a minha história, e é o que me dá a condição de hoje estar aqui, falando para vocês sobre essas coisas. Se você é mulher, em algum momento da sua vida, cometeu pecados, cometeu erros, que aos olhos dos homens são graves, se você se arrepender, confessar o seu pecado diante de Deus, pedir perdão para Ele, a redenção de Deus vem sobre a sua vida. E você vai seguir em frente, se desvencilhar dessa prisão, na sua alma, e vai viver aquilo que Deus tem preparado para você. O segredo é: se arrepende, confessa e não peca mais. Nós somos seres humanos, nós estamos sujeitos ao erro, nós erramos, nós falhamos, mas Deus nos dá uma oportunidade de recomeçarmos a nossa história. E quando esse recomeço vem, você vai consertar tudo aquilo que você errou, tudo aquilo que você fez de errado, e você vai seguir em frente, construindo uma nova história e sendo testemunha na vida de outras pessoas que estão à sua volta, para que não cometam os mesmos erros que você cometeu. Então, se você está presa
e não consegue andar, não consegue avançar, porque você é acusada pelo diabo, porque a Bíblia diz que o nosso acusador é o diabo. Ele nos acusa o tempo inteiro e ele usa pessoas para nos acusar, para dizer que nós não podemos, que nós não somos capazes, que nós não temos a menor condição de falar para outras pessoas, de testemunharmos para outras pessoas, porque em algum momento da nossa vida nós erramos. Mas Deus manda te dizer nesta noite, mulher, que Ele conhece a tua história, que Ele conhece a tua caminhada, mas que Ele está de braços abertos para te receber, para te perdoar e para fazer de você uma flecha na mão dele e te transformar numa mulher que pode sim curar gerações. Não fique prostrada. Se você caiu, se você errou, o Senhor está com a mão dele estendida para te levantar. E se tem pessoas na tua volta te acusando, apontando o dedo para ti, te dizendo que tu não é capaz, que tu não pode, eu te digo nesta noite, em Cristo Jesus tu pode todas as coisas. E a palavra de Deus nos diz, se Deus é a favor de nós, quem será contra nós? Ninguém pode te impedir de tocar em frente, de seguir a tua vida, de dar uma virada na tua vida, de fazer um recomeço da maneira correta, da maneira certa. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Jesus está de braços abertos para você, para mudar a tua história. Então, ouse crer, ouse ousar, e você será uma mulher que será usada na mão de Deus, e o teu testemunho será referência para que as mulheres que forem atendidas por você, que forem ouvidas por você, tenham força e ânimo para recomeçar e reconstruir a sua história. Deus está de braços abertos para você. Ele quer mudar o teu contexto, ele quer mudar a tua história. Você pode, você tem condições, porque a Bíblia nos diz e nos afirma que todos nós pecamos e destituídos nós fomos da glória de Deus. Ninguém é merecedor. Nós só podemos hoje estarmos aqui conversando e pregando o Evangelho por causa da morte da cruz. É Jesus quem morreu a nossa morte. É Jesus quem carregou os nossos pecados naquela caminhada para a crucificação. Foi Ele que desceu no inferno, que pegou a chave da morte e da vida e que ressuscitou. Ele é o responsável por hoje nós podemos ter livre acesso diante de Deus. Nenhum homem pode te condenar. Nenhum homem pode dizer o que tu pode ou o que tu não pode fazer. A palavra de Deus, ela está aberta para todos nós. Todos nós podemos ter acesso, todo aquele que aceita Jesus como Salvador. O Espírito Santo de Deus, ele passa a habitar no teu interior e ele te dá condição de você ler a palavra de Deus e ter a referência daquilo que é certo e daquilo que é errado. Enquanto a vida, a esperança. Você pode sim, no meio da tua caminhada, eu não sei que idade você tem, eu não sei o que aconteceu na sua vida, eu não sei qual foi os erros que você cometeu, mas eu te afirmo, pela palavra de Deus, que você pode recomeçar, reconstruir uma história da maneira certa e ser um dínamo na mão do Senhor, uma flecha, uma mulher que constrói, uma mulher que impacta gerações, uma mulher usada para curar outras gerações. Você pode, você tem condição, Jesus te deu essa condição. Que possamos nesta noite refletir sobre esta palavra e que possamos querer sim essa mudança
e mudar a nossa história através daquele que é o autor e que é o consumador da fé, que é Jesus Cristo. Uma boa noite para todas, que Deus nos abençoe e continuamos amanhã com a nossa sexta parte de Mulheres Curadas Podem Curar Gerações.